bem-vindo ao seu Avenida das Artes. Hoje temos como dois convidados ligados às artes plásticas, Raul Ferreira, pintor, Adelino Barroso, ilustrador. Muito obrigado aos dois por terem aqui aceito o nosso convite e estarem aqui presentes no nosso Avenida das Artes. E começava por Raul, o Raul Ferreira, que tem um currículo já grandioso na área das artes plásticas, nomeadamente na pintura. Raul, vamos conhecer aos seus telespectadores o teu trabalho, a tua formação. Vamos começar por aí. Formaste na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, é isso? Portanto, a minha formação passa pela ES de Viseu. Foi para Viseu, exato. A ES de Viseu, onde fiz o curso de Educação Visual Tecnológica e posteriormente fiz o mestrado na Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. Pronto, estas são as minhas habilitações. Paralelamente tenho desenvolvido esta atividade de pintar, em que utilizo uma técnica mista baseada muito na cerâmica, nos tecidos, zinco também, e tento criar, portanto, composições que partem da utilização destes materiais variados. Raul, esse teu trabalho insere-se muito nos novos modelos das artes. Tu consegues, no teu trabalho de pintura, vais fazendo uma ligação entre as novas formas de trabalhar a arte, não é? Através também os meios multimédia, bem como também usas a linha tradicional da pintura. Pois, mais recentemente utilizei mesmo a utilização de programas tipo do Photoshop, que depois, posteriormente, essas imagens são impressas em tela e mais tarde pinto sobre elas. Portanto, tento, de uma forma nítida, utilizar meios mais atuais com meios que já se faz há algum tempo já. Isso não é, por vezes é intencional, outras vezes nasce por acaso. Nós estamos a trabalhar e há alguma coisa que não está como que solucionada e paramos e entretanto essa resposta acaba por surgir porque vemos, ouvimos, lemos uma reportagem, ouvimos um comentário e isso ajuda depois a complementar a nossa ideia, a imagem inicial. Então, vamos conhecer então um pouco agora alguns dos teus trabalhos, portanto, vamos passar agora nas imagens alguns dos teus trabalhos e eu ia-te que precisamos de ficarmos um pouco a conhecer bem a tua obra e ver de facto toda a dinâmica que o Raul tem desenvolvido nos últimos tempos e que é variada em vários locais do país que tens exposto, não é? Pois, não sei que imagem é que está a ser passada, mas nos primeiros trabalhos eu penso que as imagens que apresento aqui partem desde 2004, utilizo a resina, o látex, o zinco e através da figura humana, estamos agora a ver um exemplo em que aquela figura foi gravada, é zinco, e depois todo o exterior é látex com sobreposições de imagens, de recortes de revistas, de jornais e até com desenho de esferográfica, desenhos mais livres até. Posteriormente entrei na fase mais tridimensional, com figuras de argila, que é aquilo que nós estamos a ver agora, apesar das imagens as figuras serem muito pequenas. Comecei a colocar em módulos pequenas figuras de argila, em que a resina secando, solidificando, acabei por construir pequenos painéis. Portanto, esta fase foi muito de experimentação, que é algo que eu continuo ainda hoje, experimento e muitas vezes volto atrás, mesmo hoje, posso dizer hoje, porque presentemente estou a desenvolver um trabalho em que volto às raízes e vou buscar novamente, exatamente aquele trabalho que estamos a ver, desde rede, que é o que acontece, são telas gigantes, enormes, de grande dimensão, em que depois aplico rede, papel por cima, por exemplo este é um caso que é madeira, mas é gravado, aqueles desenhos são pintados e gravados, e tenho uma rede que cai sobre aquele painel, em que também essa rede tem uma figura, o eu está presente. O eu atravessa muito estes anos de trabalho que tenho vindo a fazer. No entanto, estes também são trabalhos iniciais, circulares, e que o eu está sempre presente, embora nos últimos tempos esse eu abriu-se também à comunidade, à sociedade, ao coletivo. Mais especificamente nas obras que estiveram no Museu Teixeira Lopes, no Resto do Chão, e também agora neste trabalho. Resto do Chão foi uma exposição que fizeste na Casa do Museu Teixeira Lopes em Gaia, não é? Sim, exatamente, começou pelo Museu Teixeira Lopes e que foi andar por vários pontos do país. Agora estou com o trabalho Arena, que esteve no Museu Dom Diogo de Sousa em Braga. Exatamente, e que
pretendo ainda durante este ano apresentar estes trabalhos noutros locais. Portanto, o eu abriu-se ao mundo, ao coletivo, e essa criatividade leva-nos a outros elementos também figurativos. Muito bem, estamos a ver mais imagens dos seus trabalhos. trabalhos. Exatamente, 2007, 2008 também, são trabalhos em que se vê, novamente, são trabalhos em média 1,80 m de altura, 90 de largura, em que utilizo o zinco, a borracha, feixe eclair até, aparecem ali. Isto é uma caixa de luz, com tecidos, resina, também acaba por aparecer também ali o zinco gravado. Portanto, existe ali um diálogo dos próprios elementos. Então há uma procura sempre constante tua nas diversas das matérias que tu vais trabalhar. O contacto físico, com a matéria. Não é? E o risco da utilização da diversidade dos materiais. O risco, porque é um risco. A experimentação é isso mesmo, não é? O risco. Então não te cinges somente à plasticidade do óleo ou do acrílico, mas também queres ir mais longe, não é? Essa tua procura de expressão, não é? Sim, e o risco e como é que determinados materiais reagem com outros, em termos estéticos e até em termos físicos também. Sim, é verdade que isso tem acontecido ao longo do tempo. São trabalhos, normalmente são de uma enorme dimensão, porque preciso de espaço para poder experimentar. E é isso que tem acontecido nessa fase inicial. E a tua presença também na escola, que visto que és professor também de Educação Visual, aliás a tua formação em Viseu foi precisamente de Educação Visual, não é? Esse teu contacto com os alunos também te permite esse desprendimento, digamos, de uma certa ortodoxia artística, mas também a exploração também materiais, e o conhecimento do público-alvo que se dirige os teus trabalhos. Confirmas essa tua experimentação também? Embora eu não me apresento dessa forma aos alunos, no entanto, ao explorar as técnicas, sinto que existe à vontade da minha parte e consigo antecipar determinados resultados e, em vez de colocar um papel simples, provavelmente posso pedir aos alunos uma semana antes, tragam cartões diversos e depois vamos experimentar, e os miúdos, naquela altura, provavelmente não estão a perceber muito bem o porquê, mas depois o resultado vai ao encontro daquilo que se pedia, que era explorar corretamente determinados materiais e ao mesmo tempo inovar e criar alguns problemas, por vezes, de concretização, porque os miúdos também têm que passar por isso. Os miúdos, quer dizer, os alunos. E já que estamos em alunos, pronto, vamos passar quase como um diálogo, não é? Pedi ao Adelino, que visto que o Adelino Barroso também trabalha com os alunos de uma forma, através dos livros. A obra artística do Adelino Barroso parte pela ilustração dos livros escolares, dos livros infantis. Exatamente. E isso também é uma arte, e eu quero agradecer a Adelino também, estás aqui. E não só, também tem trabalhado com os miúdos diretamente nas escolas. Trabalho de voluntariado, muitas das vezes nos é pedido, e em que recrio com eles o processo da ilustração de um livro, porque no fundo o livro em si é uma história, não é? É algo que tem que ser contado, e como é que o desafio de como é que seria pôr em imagens. Adelino, o que é isso então de ser ilustrador, de trabalhar com imagens, de nos transformar aquilo que às vezes é matéria teórica numa imagem? Exatamente. Eu acho que para já todo o meu percurso é um percurso de trás para a frente, digamos assim, ou, aliás, ao contrário, da frente para trás. As coisas têm-me sempre vindo ter à mão, não tenho uma formação académica nesta área, mas desenho e pinto desde que me lembro de mim. Minha mãe já tinha na altura coisas guardadas e quer dizer, era inato esse tipo de coisas. Com 4 filhos, os meus filhos são os meus principais críticos. Comecei muitas das vezes como forma também de os entreter, desenhava para eles, foi sempre algo que esteve presente em mim. A oportunidade depois cai assim no colo. Há um dia, um trabalho, que depois não sei se aparecerá alguma coisa em termos das imagens, mas que há um trabalho que está de alguma forma incompleto, que é uma história de Portugal, em que havia uma parte de ilustração mais livre, que já estava feita por um ilustrador bastante conceituado, mas depois havia um trabalho ali de minúcia, de retratos, de não sei o quê, que ninguém queria fazer.
E eu, como já tinha Estamos trabalhado... a ver algumas imagens dos teus trabalhos, exatamente, neste história, caso, não é? este foi precisamente sobre a história de Portugal, uma reprodução à aguarela do retrato de Dom Sebastião. E na altura a resposta que houve foi, bom, ponham fotografias, quer dizer, fotografias de Afonso Henriques, etc. Tudo isto seria Um bocado difícil. uma coisa um bocado complicada. E entretanto, a partir daí, esse foi o meu primeiro trabalho, foi uma colaboração apenas, e a partir daí, pela mão de um querido amigo, José Vaz, que na sua humildade, quer dizer, uma pessoa já com um projeto, já com projetos lançadíssimos, resolveu apostar, de facto, numa coisa que achou interessante, alguém que fazia, se calhar, desenhos de forma diferente, tendo em atenção diretamente o público-alvo. E então, aí fez-se o Rei Lambão, que foi o primeiro livro que eu ilustrei. Já estás a falar de ilustração de livros de histórias infantis, não é? Infantis, na altura a editora... Exatamente, este tipo de trabalhos que tu... Precisamente este visualizar é o Rei Lambão. Na altura, a minha inexperiência levou-me a que eu até, enfim, nem sabia que meio é que havia de utilizar. E então cometi a asneira, passo a expressão, de dar a escolher o que é que havia de fazer e fui fazer com lápis de aguarela, que jurei para nunca mais. De facto, levou-me o triplo do tempo. A partir daí, surgiram mais propostas de ilustração, foram feitas quase sempre por aguarela, o meio tradicional é aquele meio que eu mais gosto, portanto, neste caso, estamos a ver já um dos últimos livros que ilustrei, e este livro até a editora na altura propôs para o Prémio Nacional de Ilustração, chamado A Estrela de Mar e a Folha Caída, e este tipo de ilustração, uma história fantasiosa, etc., todo ele é feito com técnica tradicional, digamos assim. Passei por alguns trabalhos com ilustração feita também em suporte digital, e aí também foi um jogo feito, foram 3 livros que ilustrei, de um projeto misto chamado Histórias com Música, do professor Rogério Duarte, de São Pedro do Sul. O professor Rogério Duarte é uma pessoa ligada à música e tinha um projeto muito engraçado de contando histórias, que ele era um contador nato de histórias, contando histórias, fazer a introdução da música clássica às crianças. E tudo isto acompanhado de um livro, quer dizer, aquilo acabou por ser uma coisa interessantíssima. Tudo materiais didáticos, porque, pedagógicos. Porque o professor Rogério mandava-me os masters deles contando a história com a música, não é? Eu tinha o texto, obviamente, eu ia desenhando no livro e ele com aquela pronúncia típica de São Pedro do Sul, que depois quiseram pôr em CD um locutor profissional, mas as pessoas recusaram liminarmente, acharam tão carinhosa aquela maneira de ser que ficou mesmo a voz dele, que eram histórias que ele inventava para os filhos. Ele também tinha 4 filhos, vivia numa quinta e tudo aquilo era à volta dos animais da quinta, de modo que os projetos que têm surgido, de facto, têm sido interessantíssimos. Faço algumas coisas para consumo próprio, digamos assim. Sim, isso também fazes. Recentemente parece que estás a participar também na Casa Museu Teixeira Lopes com uma ilustração de uma exposição de fósseis. Foi de facto uma das coisas que mais prazer me deu nestes últimos anos fazer, de facto, porque eu apareci ali tal e qual como o homem, não é? Aparece ao longo da história, no último minuto, uma exposição que andava a ser trabalhada já há uma quantidade enorme de anos e que de facto, exato, são estas só pela pedagogia, não é? Exatamente, e então estes quadros ilustram as 4 principais eras, não é, de evolução, desde o Cenozoico, o Mesozoico, etc. Mas é uma expressão que está na Casa Museu Teixeira Lopes, de fósseis, não é? De fósseis, que recomendo vivamente e tenho passado a mensagem, porque de facto o espaço é extremamente agradável. Aquilo que se mostra é engraçado, portanto foi um museu, o meu ateliê improvisado era o antes e o depois. O esboço, todos estes esboços foram feitos em papel e este trabalho teve uma dificuldade acrescida de facto, porque a minha área de formação não foi essa e não é
paleontologia, nem nada que se pareça, e como tal exigiu um trabalho de investigação bastante grande, mas com o apoio dos colaboradores da Casa Museu, acho que chegámos a bom porto, e foi para mim uma grande alegria, digamos, ver a forma como os trabalhos depois no fundo compuseram o ramalhete. Para quem não conhece a exposição, o espaço é extremamente agradável, muito absorvente, é bastante escuro, quer dizer, e há ali uma calma. E permite uma espiritualidade. Uma espiritualidade, exatamente. E porque estamos em espiritualidade, porque estamos em museus, e passando agora aqui para o Raul, que teve também no Museu Dom Diogo Sousa, com esse trabalho Arena, fala-nos um pouco desse trabalho, há momentos, portanto, em caminhar nesse sentido. Pronto, em termos processuais, houve uma recolha de imagens a palavra provavelmente é forte, o abate das árvores, em que eu registrei os anéis, a evolução, o tempo, o espaço registado nas árvores, captei fotograficamente, trabalhei em termos informáticos, depois fui para o laboratório de fotografia e criei os fotogramas partindo do registro. Este é o trabalho, não é? Exatamente, este é um dos... provavelmente um dos primeiros, e depois fui trabalhando misturando com água, tapando e destapando a luz para obter determinadas composições. Obtive no final, foram mais, mas a exposição é composta por 90 fotogramas. Portanto, aquilo que surge aqui como sendo branco foi tapado por pequenos cartões que eu ia recortando e ia construindo enquanto estava à frente do ampliador, estava a trabalhar e estava a criar. Portanto, permitiu-me criar composições livres, consegui 9 dezenas de fotogramas que fazem parte de uma estrutura modular feita de cartão, também ela representando uma arena. No Museu Dom Diogo Sousa teria provavelmente à volta de 2,30 m por 8, 9, 10 metros, aquilo era enorme mesmo, uma arena, e que pretendo levar durante este ano a outros museus nacionais, a outras situações, para expor esta nova série de trabalhos. É curioso que vocês estavam os dois a falar e tanto o Raul como o Adelino falaram de facto vocês trabalharem com... Isso é uma pergunta que eu ia fazer aos dois. É que de facto conheço o trabalho dos dois, vocês trabalham muito bem, pintam bem, desenham muito bem, e o que é isso de vocês agora deixarem esse material, esse contacto com a matéria e trabalharem quase no virtual dos computadores? Qual é a sensação que vocês, que são homens que trabalham a matéria, e agora que trabalharem a vossa arte através dos computadores? Nós estamos sempre a lidar com... Não, pode ser. Nós estamos a lidar com a imagem, não é? A imagem, e nós somos sensíveis, penso eu, a tudo aquilo que nos rodeia, e não podemos ficar indiferentes. É que vocês são cada um na sua função completamente distinta, não é? Porque as artes têm uma série são os pintores, outros os escultores, outros ilustradores que desenham, basicamente é o desenho. Neste caso, vocês verificam que é uma ferramenta que mesmo hoje na Escola de Belas Artes passa muito os estudantes, hoje é muito multimédia, não é? Pronto. Eu penso que é mais uma ferramenta, não é? Que existe à nossa disposição, e nós utilizamos-la como achamos que se relaciona melhor com aquilo que nós vemos, não é? E que situamos. Eu sou informático de formação. Portanto, acho que há bocado não referimos, porque o Adelino caiu nas artes, por acaso, como ele disse, por acaso, e portanto a tua formação até foi na área da engenharia inicial, não é? Engenharia eletrotécnica e a parte de informática, e quase na pré-história, não é, da microinformática. E essa paixão das artes nasceu do teu ser, não é? Portanto, digamos, o computador não era, de facto, indissociável, mas na altura... por amor de Deus, não é? Estávamos a falar de coisas completamente distintas, não é? O computador não era ainda visto como uma ferramenta, mas alguém disse na altura uma coisa que eu considerei acertadíssimo, quando as pessoas diziam o computador é a ferramenta do futuro, e alguém disse assim, não, desculpa, o computador é a ferramenta do presente, que a minha é a ferramenta do passado. Neste momento os tablets, os telemóveis, tudo se conjuga para outros tipos de meios, e a ilustração digital, no meu caso, foi algo que teve que surgir muitas das vezes só para colorir num conjunto de livros, o livro escolar. Portanto, não a obra literária, mas o livro escolar, muitas das vezes
as gramáticas, os livros de matemática, que têm centenas de ilustrações em que muitas das vezes nos meios tradicionais os próprios timings não eram compatíveis. No caso do trabalho um pouco mais elaborado, que foi feito no Histórias com Música, eu fiz a mesma ilustração em meio tradicional e em meio informático. Dei ao professor Rogério e pedi que os alunos decidissem o que é que queriam. Houve uma votação, foi democrático, e eles acharam que se calhar por ser diferente, queriam essa ilustração feita digital. Para mim também foi o concretizar de um gosto, mas acompanho e como sabes, tenho em casa um dos meus filhos, o João, que é surdo profundo, está na área do multimédia, está a tirar agora o nível 5, e o João trabalha muito com 3D e com 4D, etc. Portanto, eu tenho acompanhado, mas eu acompanho um bocadinho, não nas ferramentas mainstream, gosto muito do movimento open source, muitas das vezes ferramentas tipo Blender e outras ferramentas que hoje já possibilitam o mesmo até filmes em 3D, e hoje noto que de facto a linguagem gráfica é diferente. Os miúdos hoje, basta acompanhar tanto o cinema de animação que se faz hoje com aquilo que era no meu tempo, e de facto eles têm uma abertura para um outro tipo de linguagem gráfica, que isto só se constrói mesmo geração após geração. Sim, e hoje em dia o cinema de animação passa muito precisamente por essa multimédia, não é? Tivemos a Avenida das Artes esteve presente há bem pouco tempo no Cine Anima deste ano, não é? E tivemos a possibilidade de falar com alguns realizadores e realizadoras, aliás uma das grandes que ganhou, esteve aliás nomeada até para o pós-Oscars do cinema de animação, e de facto a explicação é essa mesma, que hoje tudo se trabalha muito no multimédia. E porque estamos agora a falar no hoje, Raul, isto de arte hoje, no papel das artes, o papel dos artistas, a oportunidade que os artistas hoje têm, eu acho que se ampliou quase, que a arte hoje passa a ser um espaço das pessoas se reencontrarem consigo próprias, não é? Parece que se abriram agora para aí oficinas de arte, pintura, etc., que as pessoas, de facto, acaba por ser um momento de reencontro consigo próprias, não é? Com o seu próprio ser, a sua própria mensagem, a sua própria comunicação, pois, não é? Eu falo da minha situação concretamente, para além da docência, é isto que eu faço, e lá está, é um encontro constante e desencontros, muitas vezes também, e que depois leva algum tempo a encontrar-nos, mas a arte, não sei se percebi muito bem a questão, mas... A pergunta era no sentido... Achei que havia várias questões nessa questão, no que falou. Eu penso que existe uma determinada crise instalada e que por vezes é a justificação para determinadas coisas, e aquilo que nós temos que fazer é não parar, e que temos que constantemente estar acordados, acreditar e trabalhar, e penso que isso é que motiva. Pronto, com certeza que irá existir sempre dificuldades, mas não desviando do rumo que se pretende. E precisamente por não teres parado é que esses seus prémios e distinções, tens sido nomeado por várias zonas do país, e inclusive estiveste também presente em muitas bienais também do Eixo Atlântico. Foi no Eixo Atlântico, não referimos isso, nem estava referido no teu currículo, mas eu sei que estive... Foi bastante interessante, porque andou por vários locais, no norte de Portugal e também em Espanha. Foi um trabalho bastante interessante, porque... é interessante porque o trabalho nasceu de um artigo do jornal. Li o artigo, fazia referência a uma rua, que nessa rua nós encontrávamos diversas culturas, pessoas de diferentes continentes, e como elas se relacionavam. Eu até queria me lembrar exatamente do título, porque pode ser revelador. Peço desculpa por estar a ver a minha cábula, mas espreitar o mundo a partir da rua em que se vive. Uhum. Portanto, o artigo terminava assim, eu assim, é isto mesmo. E foi daí que nasceu aquele trabalho que depois fez parte da exposição do Eixo Atlântico. Portanto, lá está o eu que se abriu à sociedade, ao coletivo,
e que se encontram diferentes pessoas, diferentes experiências, diferentes culturas, e a troca foi aí que nasceu esse trabalho. E este trabalho que agora o Raul referiu, Adelino, é que de facto também a ilustração, a imagem está presente em cada passo, em cada esquina da rua que nós passamos, não é? A imagem faz parte das nossas vidas, no computador, em tudo, não é? Sem sombra de dúvidas. Como é que tu vês o sentido de trabalhar a imagem hoje? Hoje até os novos interfaces, quer dizer, é de facto notável. Houve um projeto que eu não sei se de facto chegou a bom porto, isto agora chegando também à minha área, Nicolas Negroponte, portanto, que foi diretor dos laboratórios multimédia, suponho eu que do MIT, tinha um projeto de um computador, o computador dos $100, ainda antes de se falar nos Magalhães, que era uma coisa feita para os países desfavorecidos mesmo. Portanto, estamos a falar em zonas da África sem acesso à luz elétrica, em que esse computador tinha capacidade, um pequeno portátil, tinha capacidade de apanhar redes sem fios, tinha a possibilidade de captar através da luz solar a energia ou à manivela, recorrendo mesmo à manivela. E o que era engraçado foi o interface que foi criado, tendo como base todas as referências culturais e étnicas das pessoas a quem se destinava, de modo que a simbologia era perfeitamente fantástica, sobre uma plataforma open source, mas tinha uma simbologia que era quase universal, e esse universalismo entre culturas tão diferentes é de facto uma coisa fascinante. E é esse papel que a imagem que nos fascina, que nos entusiasma, e a pintura que nos estimula também a caminhar em frente com precisamente esse espírito que vocês agora tão bem desenharam e pintaram. Eu agradeço aos dois, quer ao Adelino Barroso e ao Raul Ferreira, a vossa presença na Oficina das Artes, e nós estaremos presentes também nas vossas exposições e juntos dos vossos trabalhos nesta divulgação. E é assim que vamos fazendo a nossa Avenida das Artes. Fica aí para a nossa segunda parte.